Olá, meu querido irmão, muito bom ter você aqui com a gente. Vamos aqui continuar estudando a palavra de Deus. E vamos continuar aqui no livro de Atos, e nós hoje estudaremos Atos, capítulo 3, versículos 11 a 16. Então, lembrando do contexto onde nós paramos, nós estamos analisando aquele cenário onde Pedro e João estavam se direcionando para o templo e encontram um coxo ali, um aleijado, e ele é curado, aquele aleijado. Então a gente estudou isso na última live sobre o livro de Atos. Então a gente vai dar continuidade. Por quê? Agora, Pedro, ele aproveita o ensejo da cura e muitas pessoas se despertando para aquela curiosidade, se aproximaram então de Pedro e João para analisar mais de perto sobre esse relato da cura. Então Pedro, ele vai aproveitar o momento e mais uma vez vai pregar a palavra de Deus. Assim como foi em Atos capítulo 2, onde as pessoas se juntaram e ficaram curiosas por causa daquele ensejo da descida do Espírito Santo, as pessoas falando em línguas. Então ele aproveitou o momento, aproveitou ali a ocasião para pregar a palavra de Deus. E aqui agora, mais uma vez, ele faz isso. Ele se aproveita do momento do milagre, onde as pessoas se aproximam de uma maneira muito curiosa, com curiosidades, então ele aproveita para pregar a palavra de Deus. Então a gente vai começar aqui a analisar mais uma vez o segundo sermão de Pedro dentro do livro de Atos. E aqui, meus irmãos, perceba aí o cenário. O doente tinha sido curado. Mas nessa mensagem que Pedro ele vai iniciar aqui, ele vai mostrar, na verdade, quem era o verdadeiro doente. E aqui a gente vai falar de uma doença espiritual. Então Pedro ele vai olhar para o seu público e dizer, olha, vocês que na verdade têm a doença do pecado. Então é isso que ele vai fazer agora nessa mensagem. Olha só o versículo 11 aqui, trazendo a introdução para nós. Diz assim, apegando-se ele, o curado, né, o coxo, o ex-coxo, ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então aquele homem que tinha sido curado, aquele homem agora ele estava alegre, ele estava regozijante, um homem que foi regenerado, um homem que creu em Jesus Cristo. Então, além da cura física que ele recebeu ao crer em Jesus Cristo, ele também recebeu, além da cura espiritual por crer em Jesus Cristo, ele também recebeu ali a cura física, estava andando agora, estava pulando. Então ele se aproxima de Pedro e João e ele está agora junto a Pedro e João. Aqui a gente vê um homem que havia sido curado. E esse versículo diz que a multidão se aproximou também de Pedro e João, porque eles queriam saber o que estava realmente acontecendo. Então é nesse cenário que Pedro vai aproveitar a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Olha só o versículo 12, diz assim, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vós maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito este homem andar? Então Pedro está primeiramente deixando claro, olha, o foco disso aqui, o foco desse evento aqui não é a gente, tá? Então Pedro está deixando claro, esse homem foi curado não pelo nosso poder, esse homem foi curado não pela nossa capacidade, a nossa virtude, a nossa piedade, santidade, o poder não está em nós não somos a fonte desse poder. Então Pedro vai deixar muito claro que a cura veio proveniente do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é quem traz essa cura, quem trouxe essa cura, essa salvação, essa libertação para aquele homem. Então note que Pedro ele está tirando o foco de si e colocando o foco em Jesus. E é isso que a gente tem que aprender a fazer, meus irmãos. Nós sempre temos que tirar o foco de nós e colocar o foco em Jesus Cristo. Por quê? Não sou eu quem traz a salvação, não sou eu quem traz a santificação, não sou eu quem vai abençoar as pessoas, mas sim é Jesus Cristo. Então, o que Pedro fez aqui foi exatamente aquilo que João Batista fez no passado. O João Batista, ele chegou a dizer que ele cresça e que eu diminua. O foco tem que estar em Jesus Cristo. Então, ele aproveitou do momento e ele não quis ganhar fama para si. Ele não se aproveitou do momento para ficar famoso,
para que as pessoas seguissem a Pedro. Nossa, foi por causa do meu nome que esse homem foi curado. Não, ele não agiu de uma maneira ludibriante assim, não. Ele foi bem claro, esclarecedor e dizendo: não é a gente a fonte, não somos nós a fonte do milagre, do poder, é Jesus Cristo. Então, a partir disso, já que ele saiu de cena e colocou a Jesus Cristo no cenário, ele vai então falar a respeito de Jesus Cristo, mostrando para o povo que eles eram culpados, que eles são pecadores, e vai colocar Jesus Cristo no cenário da mensagem agora. Olha só interessante aqui o versículo 13, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Note que Pedro ele não prega sobre si, ele não está falando sobre si, ele não conta a sua biografia, a sua história, ele não fala como ele surgiu, que ele era pescador e agora ele estava curando pessoas, não. O foco não era ele foi diretamente para Jesus Cristo, se baseando evidentemente no Antigo Testamento, que ele fala, olha, Abraão, Isaque, Jacó, então Deus prometeu para eles um libertador, e esse libertador chegou, e esse libertador é Jesus Cristo, é pelo nome de Jesus que este homem então foi curado. E Pedro aproveita o ensejo já para acusar o público, olha, vocês traíram esse Jesus que é o Messias que as Escrituras já profetizavam. Então note que Pedro, além de falar de Cristo, já está mostrando a culpa e o pecado de cada um desses ouvintes. O versículo 13, então, resumidamente, Pedro está falando para o povo, vocês traíram. O versículo 14, Pedro vai falar, vocês negaram. Olha só o versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Olha, vocês negaram o Salvador. Primeiro vocês traíram, agora vocês negaram o Salvador, pedindo para que fosse trazido Barrabás à soltura e não a Cristo Jesus. Então, versículo 13, Pedro está apontando para o povo dizendo, vocês traíram. No versículo 14, Pedro continua apontando para o povo e disse, vocês negaram. E agora no versículo 15, Pedro ele vai falar também, e vocês o mataram. Olha só o versículo 15 como diz. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então a acusação de Pedro aqui, Pedro está levando o público a entender que na verdade eles eram um verdadeiro doente. Não era aquele homem que era coxo, mas a verdadeira doença era o povo quem tinha, porque eles entregaram, eles traíram, eles negaram e eles mataram o autor da vida. Eles rejeitaram a Jesus como sendo de fato o Messias. Então Pedro está levando o povo a entender o pecado deles, a pecaminosidade do povo. O povo então está reconhecendo que nós erramos, nós somos os verdadeiros doentes. Nós realmente temos a doença do pecado. O autor da vida chegou até nós e nós não reconhecemos que de fato ele era o Messias. Então é isso que Pedro está levando o povo a perceber, o povo a entender. Olha o versículo 16, diz assim: pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então Pedro aqui, falando sobre a cura, ele está colocando todo o benefício em Jesus Cristo. Não sou eu que curei. Pedro está deixando isso muito claro. Quem curou este homem foi Jesus Cristo. Olha só que interessante, Pedro indiretamente está mostrando para o povo o seguinte: olha, vocês traíram Jesus, vocês negaram Jesus, vocês mataram Jesus. Mas sabe qual é a resposta de Jesus depois que ele ressuscitou? A resposta de Jesus é salvação, a resposta de Jesus é bênção, a resposta de Jesus é perdoar pecados, a resposta de Jesus é libertação, regeneração, é cura. A resposta de Jesus é beneficiar vocês quando vocês se arrependerem e crerem dos seus pecados. Então, o povo fez o mal contra Cristo Jesus,
mas Jesus está demonstrando, através da cura desse homem, que ele está propício a abençoar todo aquele que se arrepende do seu pecado, todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Pedro está mostrando aqui para o povo que o verdadeiro doente é a multidão, não aquele homem que havia sido curado, mas a multidão ainda estava na sua doença do pecado. E isso a multidão ela precisava entender. A multidão precisava compreender que eles tinham este pecado. Eles têm que enxergar primeiro a sua pecaminosidade, eles têm que enxergar primeiro a sua sujeira, para que só depois disso eles recorram à salvação que há em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, ninguém vai recorrer a um remédio se a pessoa não entende que está precisando desse remédio. É como se você fosse ao médico. Você só vai ao médico se você perceber que você tem algum problema, se você perceber que você tem alguma doença. Você está passando ali por uma situação complicada de saúde, então o que você faz? Agora eu irei procurar um médico para solucionar esse problema que eu estou passando, que eu estou sentindo, que eu estou vivenciando. Mas caso você esteja passando bem, não tem nada de errado com você, você não vai ficar indo em médico para procurar algo, sendo que você não está sentindo nada. É a mesma coisa com a salvação em Cristo Jesus. A pessoa ela precisa entender que, primeiramente, ela é doente. Ela tem o pecado, ela tem a condenação do pecado. E quando ela enxerga que a sua sujeira, quando ela enxerga o seu pecado, então aí, assim, ela irá encontrar-se com o médico da sua alma, que é Jesus Cristo. Então ela vai procurar a solução em Cristo Jesus. Mas primeiro é necessário que ela entenda a sua sujeira, o seu pecado, para depois disso ela poder então ir a Jesus Cristo. Porque se ela não enxerga a sua sujeira, ela não irá a Jesus Cristo. É o que Pedro então estava levando o povo a compreender. Na verdade, vocês são pecadores, na verdade, vocês estão doentes. Vocês é quem estão coxos, vocês não podem se achegar ao autor da vida, porque vocês têm pecado. Então, quando o povo entendeu que eles tinham pecado, agora sim eles estavam propícios a clamar a salvação que há somente em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para oferecer a salvação, é necessário que a pessoa entenda que ela precisa dessa salvação. Porque se ela acha que ela não tem pecado, se ela acha que ela não tem condenação, ela nunca vai atrás dessa salvação. Mas quando ela entende que ela realmente precisa dessa salvação, ou quando ela entende, melhor dizendo, que ela realmente tem pecado, então ela vai entender que ela realmente também precisa dessa salvação que há em Cristo Jesus. Então Pedro está deixando aqui uma aula de pregação. Qual é a sua aula de pregação? Primeiro você tem que levar a pessoa, aula de evangelismo, primeiro você tem que levar a pessoa a entender o seu pecado, a entender que ela tem pecado, a entender que ela está afastada de Deus e que ela precisa de uma salvação. Porque se ela não entende o seu pecado, se ela não entende que Deus é santo e a pessoa é pecadora, ela nunca vai recorrer à salvação, porque ela acha que não precisa de salvação, uma vez que ela ainda não enxergou a sua doença. Então é necessário que a pessoa enxergue primeiro a sua doença, o seu pecado, para que ela possa ver a necessidade verdadeiramente dela ir a Jesus Cristo, ter essa cura, ter essa salvação. É o que Pedro está fazendo já no início da sua mensagem, da sua pregação. Então aqui nós estamos analisando a pregação de Pedro, aproveitando daquele momento, mais uma vez, de curiosidade do povo, ele aproveita o momento para falar de Cristo. E falando de Cristo, ele inicialmente fala então sobre o pecado do povo, para que o povo possa entender que eles são pecadores e que eles necessitam de um Salvador, que eles mesmos, por sua própria vontade ou pela sua própria capacidade, eles não podem se salvar. Eles precisam de um Salvador. É isso que Pedro está nos levando a entender. Na próxima live, vamos então dar continuidade à análise dessa mensagem, essa pregação de Pedro, aproveitando desse momento de curiosidade do povo. Que Deus abençoe grandemente sua vida e a vida de sua família.